Um dos maiores problemas do conhecimento é justamente o caminho, né? Como a maneira, o caminho, o método para se chegar ao conhecimento verdadeiro, indubitável, ou seja, o conhecimento que não pode ser duvidado. E aí, esse é o foco da nossa aula de hoje. E a gente, acho que começou a gravar. Você... Acho que agora foi, galera. Apareceu aí gravando para vocês? Apareceu. Agora foi. Beleza, então. Show de bola. Beleza. Vou diminuir aqui um pouquinho. Espera só um pouquinho, galera. Beleza. Então, o nosso foco da aula de hoje é tentar buscar compreender a maneira, o como, o caminho, o método para se chegar ao conhecimento. E esse é o foco da nossa aula de hoje. O foco é epistemologia. Professor, o que significa esse palavrão, epistemologia? Episteme, conhecimento. Logia, logos, estudo. Estudo do conhecimento, mais ou menos isso. Basicamente, é o método para se conhecer. Episteme, conhecimento, logia, estudo do conhecimento, estudo de como conhecer, né? O caminho para se chegar ao conhecimento, o método para se chegar ao conhecimento. A palavra método vem do grego meto, que significa busca, e odos, caminho. Então, é a busca pelo caminho, né? A buscar um método significa buscar o caminho. Então, nosso foco é tentar entender dois métodos. O método racionalista e o método empirista, a partir de pensadores como René Descartes, John Locke, Francis Bacon, né, David Hume, e o próprio, né, a gente vai analisar, Immanuel Kant. E aí a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, né? A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: qual o caminho para a verdade? Existe, de fato, um caminho correto que nos leva ao conhecimento verdadeiro, indubitável, aquele conhecimento que não deixa dúvidas? E aí, ao longo da história do pensamento filosófico, nós tivemos várias tentativas, digamos assim, de encontrar esse caminho, de encontrar um método, sabe? Um caminho para se chegar ao conhecimento verdadeiro. E aí, por exemplo, quando a gente volta na Idade Antiga, os pré-socráticos, eles buscavam a verdade na natureza, na physis, nos elementos da natureza. Nós estudamos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, entre outros, que buscavam conhecer a verdade. Então, segundo esses caras, a verdade estava na physis. Physis. Professor, o que é a physis? Natureza. A natureza. Era na natureza que pode se encontrar a verdade, o conhecimento verdadeiro, indubitável. E aí, o que eles buscavam? Eles buscavam o cosmo. O que é o cosmo? É a ordenação. Cosmo, ordenação. E, para dar ordenação ao caos, o contrário de cosmo é o caos. E para dar ordenação ao caos, ou seja, trazer o cosmo, eles usavam o logos. O que é o logos, professor? O logos é a explicação. Beleza? Então, esses caras aí, né, os pré-socráticos, buscaram o conhecimento em uma perspectiva, né, totalmente nova para aquele momento, que era um momento em que, basicamente, os homens seguiam os desígnios dos deuses, seguiam os mitos, as suas crenças mitológicas. Isso ainda lá no século VII a.C. No século V em diante, surgem os sofistas. Os sofistas, por sua vez, eles não acreditavam na existência de uma verdade única e absoluta. E eles faziam o quê, professor? Eles relativizavam a verdade. Então, os sofistas relativizavam a verdade. Relativizavam a verdade. Ou seja, a verdade é relativa. Depende de quem a observa. É o famoso homo mensuri. O homem é a medida de todas as coisas, né? Fazendo uma alusão lá a um dos mais importantes sofistas, mestres na oratória, né? O Protágoras de Abdera, né? E aí vem Sócrates. Sócrates, nós estudamos, foi o cara, o divisor de águas da filosofia. Por isso que existem os pré-socráticos, Sócrates e os pós-socráticos. Sócrates foi mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles. Sócrates é o cara que inaugurou o seu método. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, é definidora do método do pensamento socrático.
Sócrates, ele criou um método chamado de diálogo. E ele dizia, olha, o conhecimento existe, a verdade existe, está dentro de cada um de nós. Então, dentro de cada um é que está a verdade. E o método que ele criou era o diálogo. Né? O que era o diálogo, professor? Nós vimos a ironia mais a maiêutica, né? A ironia, perguntar. A maiêutica, refazer as perguntas, comentando-as, né? Então, dentro de cada um é onde estava o conhecimento verdadeiro, e o diálogo era o método usado por Sócrates. Platão, por sua vez, acreditava que o conhecimento estava no mundo inteligível, no mundo das ideias, no mundo do pensamento. E ele defendia a dialética como caminho para se chegar a esse conhecimento verdadeiro. Bem, lembrando, né, a dialética é a superação da doxa, da opinião, para se chegar a episteme. Episteme, conhecimento. Né? Acabamos de ver epistemologia, episteme, conhecimento, logia, logos, estudo. A episteme aqui é o conhecimento. Então, a dialética era o caminho, o meio pelo qual Platão defendia, o método pelo qual Platão defendia a superação da doxa, da opinião, para se chegar à episteme, ao conhecimento. E aí a gente chegou também a Aristóteles. Aristóteles vai nos dizer que a verdade está no mundo físico, sendo possível a perceber, a conhecer a verdade através das experiências. Então, ele defendia as experiências com o mundo, né? Experiências, através da analogia, que hoje chamamos essa analogia de método indutivo, em que eu parto de exemplos particulares para se chegar a um exemplo universal. A gente viu tudo isso, né? Deixa eu diminuir aqui de novo para poder ficar certinho aqui, 12. Beleza. E aí chegamos na Idade Média. Na Idade Média, nós vimos... Pode falar. Eu não sei se eu estou confundindo, mas aí na Aristóteles, quando ele fala de experiências, a analogia, eu não sei se eu estou confundindo, mas é empirismo também, ou não? Isso, a analogia parte do princípio de que eu posso, através da observação, da experimentação, fazer experiências, né? Através dos meus sentidos, fazer experiência. Exemplo de uma analogia ou método indutivo, né? Eu vou fazer experiência com a água. A água do mar ferve a 100 graus Celsius. Análise, observação, beleza. A água do rio ferve a 100 graus Celsius. A água da chuva ferve a 100 graus Celsius. A água dos lagos ferve a 100 graus Celsius. Aí eu chego a uma conclusão universal de que logo toda a água ferve a 100 graus Celsius. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Através da analogia e fazendo experiências com a água. Entende? Tudo bem? Sim, professor, obrigada. Beleza. E aí chegamos na Idade Média. Na Idade Média, nós vimos dois importantes pensadores, duas importantes correntes filosóficas, a patrística e a escolástica. A patrística, né, de Agostinho de Hipona, parte do princípio que o conhecimento ele depende de Deus para conhecer. E só conhecemos Deus através da iluminação divina. Então, para Santo Agostinho, para a patrística, não era possível conhecer Deus de maneira empírica, racional. Somente nós, seres humanos, dependemos de Deus para conhecer a verdade. Então, dependemos da iluminação divina. E o São Tomás de Aquino, na escolástica, por sua vez, vai dizer que não é bem assim, não. É possível, sim, conhecer a verdade sem o auxílio de Deus. E aí, o que o Aquino diz? Que o conhecimento, nós podemos conhecer, experienciar Deus através dos nossos sentidos. E aí, esse cara aqui, ele valoriza o uso dos sentidos, e ele defende que sim, que é possível conhecer Deus sem necessariamente a ajuda de Deus. É possível conhecer Deus, por exemplo, por toda a natureza, por todo o mundo que ele criou. Então, você conhece Deus no seu irmão, você conhece Deus na natureza que está em sua volta. Então, Deus está em todo lugar. Então, partindo desse pressuposto, você pode respirar Deus, você pode observar Deus na sua própria criação. Então, ele valoriza o uso dos sentidos e diz que é possível chegar à verdade na criação de Deus.
Professor, esses caras buscaram, então, conhecer, chegaram ao conhecimento? Buscaram. Buscaram conhecer a verdade, alcançar um conhecimento verdadeiro, indubitável em alguns momentos, cada um com a sua forma de pensar a filosofia, cada um propôs um caminho, um método, uma maneira de se chegar lá. Tudo bem? Agora nós vamos ver dois importantes caminhos. A partir da modernidade, e a modernidade marca, inaugura, né, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo e uma nova maneira também, na verdade, novas experiências e novas maneiras de se alcançar a verdade. Tudo bem até aí, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem? Mas tá tranquilo, professor. Tranquilo, beleza, então. Então, vamos analisar, a partir da modernidade, como que a busca pelo conhecimento vai se tornar um desafio para vários intelectuais e pensadores. Por exemplo, a Idade Moderna, que inicia-se a partir do século XV, né? A modernidade se inicia a partir do século XV, transição da Idade Média para a Idade Moderna, esse momento é marcado por um processo de desencantamento pelo mundo, ou que alguns autores chamam de desvelamento. O que é esse desvelamento, professor? O homem passa a abandonar gradativamente aquelas explicações religiosas, místicas, mitológicas que antes explicavam o mundo. E esse homem passa a adotar uma postura, digamos assim, mais racional em alguns momentos, mais empírica em outros. Quando a gente volta na Idade Média, toda a explicação para tudo, todos os fenômenos da natureza, era explicado com base em Deus. Então, choveu, Deus que quis. A partir da modernidade, não. A partir do racionalismo e do empirismo, os seres humanos, os homens, né, os seres humaninhos, vão começar a observar os fenômenos da natureza. Espera aí, choveu, Deus que quis? Vamos lá. Chuva. Elevada a temperatura, a água evapora, forma-se massa de ar quente e úmida, massa de ar quente e úmida encontra massa de ar fria, precipitação, chuva. Deus é o criador da água, é o criador dos ventos, das massas de ar, mas a chuva é um fenômeno da natureza que pode ser observado, observação, empirismo, que pode ser racionalizado, pensado. Olha isso, né? Então, o que acontece na modernidade? O ser humano passa a adotar uma postura universal sobre o mundo, passa a buscar desvendar esse caminho que leva ao conhecimento verdadeiro, em um momento em que está ocorrendo desencantamento pelo mundo, o abandono das explicações místicas, religiosas, das explicações mitológicas sobre o mundo. E qual é o grande objetivo, tanto de racionalistas quanto de empiristas? O objetivo final é o conhecimento. O objeto final é o conhecimento. Bem? Então, a partir da Idade Moderna, a partir do humanismo renascentista, por exemplo, a natureza se tornou fonte de conhecimento para o ser humano. O homem mais racional, mais antropocêntrico, mais hedonista, valorizando as experiências, o mais individualista, passou a buscar compreender não só a si mesmo, como o mundo em sua volta e todos os seus fenômenos, e assim, na modernidade, surgem esses dois caminhos, novos caminhos. O racionalismo, em que a razão é o fundamento primeiro de todo conhecimento, o pensamento lógico, racional, seria o único método, o único caminho capaz de levar o ser humano à verdade, e o empirismo, que vem do latim empirus, significa experiência. O empirismo é a experimentação, é o experimentalismo, é o uso dos sentidos, enquanto o racionalismo é o uso da minha capacidade racional. Professor, me dá um exemplo de quando eu uso racionalismo e de quando eu uso o empirismo. Bem, vamos a um exemplo bem prático. Eu vou falar algumas características aqui e você vai me dizer o que primeiro vem à sua mente. Redondo, rugoso, verde, ácido, cítrico e azedo. Primeira coisa que vem à sua mente. Limão. Muito provavelmente o limão, né? Você experimentou o limão para chegar a essa conclusão? Não. O que você fez? Você usou seu pensamento lógico e racional para chegar à conclusão de que era um limão. Mas como é que eu tenho certeza absoluta de que todas essas características realmente são características de um limão? Só há um caminho. Você tem que tocar, você tem que observar, você tem que meter a língua no limão e experimentar o limão através dos seus sentidos. Então, eu acabei de mostrar para vocês aqui
dois caminhos diferentes para se chegar ao conhecimento. Eles são perfeitos, professores? Eles são imbatíveis, né? Não, eles não são imbatíveis. Há momento em que o empirismo pode falhar, como bem verdade o racionalismo pode falhar. Tudo bem? Vou dar um exemplo para você. Às vezes, uma laranja pode ser tão azeda quanto o limão, tão verde quanto o limão. E mesmo assim, a pessoa pode confundir uma laranja com limão. Ou mesmo, se você não experimenta, dependendo de que você consumir antes, se você comer nozes, por exemplo, chocolate, antes de tomar uma boa xícara de café, aquele café pode parecer muito mais amargo do que o sabor original. Ou seja, os seus sentidos te enganam e a sua razão também pode te enganar. E aí esses autores, René Descartes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, vão nos mostrar, cada um à sua maneira, como se chegar ao conhecimento, através do racionalismo ou através do empirismo. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu a diferença entre racionalismo e empirismo? Beleza, galera? Então, racionalismo... Pode falar. Essa nova forma de raciocinar foi depois da Revolução Francesa, isso, né? Não, a gente está ainda a gente está na Idade Moderna. Nós estamos no século XIV, nós estamos no século XV, XVI e principalmente século XVII, que é da onde vem a maioria desses autores que estão aí. Então, principalmente século XVII com a Revolução Científica. Tudo bem? Então, a gente está na modernidade ainda. A Revolução Francesa ocorre no século XVIII, né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? E importante. Então, tanto o racionalismo quanto o empirismo são métodos, são caminhos para se chegar à verdade, tudo bem? E agora, olha que interessante. Ambos querem a mesma coisa, o conhecimento, mas racionalistas e empiristas não se davam bem. Muito pelo contrário. Viviam brigando entre si, tá? Viviam conflitando entre si. As escolas racionalistas e as escolas empiristas. E aí, cada um defendia o seu quadrado com unhas e dentes. Até o século XVIII, quando Immanuel Kant vai falar, gente, para com essa bobeira. Nós queremos a mesma coisa, que é chegar ao conhecimento. E por que não unir o melhor do racionalismo e o melhor do empirismo para construir algo novo, um novo caminho para se chegar ao conhecimento? E aí, Immanuel Kant criou o criticismo kantiano, que é a união, a síntese, a conciliação entre racionalismo e empirismo. Mas a gente vai chegar lá, tudo bem? A gente vai chegar lá. Vamos por partes. Vamos começar com um dos mais importantes pensadores racionalistas da Idade Moderna, René Descartes. Filósofo e matemático francês, pai da filosofia moderna, ele que teve uma formação humanista na Universidade de Poitiers, ele foi um dos homens mais importantes da modernidade, ele foi o fundador da filosofia moderna, e assim como Sócrates foi o fundador da filosofia clássica, o René Descartes é o fundador da filosofia e do pensamento moderno. Então, percebam a importância desse cara, de René Descartes. Professor, a gente já estudou ele, já estudamos lá no Iluminismo. O pensamento iluminista de Descartes a partir da obra famosa Discurso do Método. A partir de agora, na filosofia, nós vamos estudar duas obras importantes de René Descartes para o campo da filosofia, né? Discurso do Método, publicado em 1637, que é um tratado matemático filosófico, em que Descartes ele propõe a utilização de um método, um caminho para buscar a verdade, e a obra Meditações Metafísicas, publicada em 1641 ou 42, que o Descartes ele aprofundou o método e propõe aplicar o método da dúvida, a dúvida metódica, para que o conhecimento verdadeiro seja alcançado. E é nessa obra também que ele desenvolve o famoso cogito ergo sum, o penso, logo existo. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, qual era a meta, o objetivo de René Descartes, a chamada meta cartesiana? René Descartes, ele que foi um racionalista, defensor do pensamento lógico racional como forma de chegar à verdade, a meta dele era chegar a um conhecimento que fosse indubitável, ou seja, um conhecimento que não necessariamente haveria possibilidade de ter dúvida sobre ele. Aí o que René Descartes nos ensina? Que a dúvida é o primeiro passo, é o primeiro degrau para se chegar ao conhecimento. E a razão seria o caminho, a forma, o método para se chegar à verdade.
Então, a dúvida é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento, o bem verdadeiro, e a razão seria a forma, o método, o caminho para se chegar à verdade. Existia uma propaganda do canal Futura que eu gostava muito, que era mais ou menos assim. Ela resumia a ideia mais ou menos assim. Não são as respostas que movem o mundo, são as dúvidas. E aí, essa ideia é bem de Descartes, né? Não são as respostas, mas são as dúvidas. As dúvidas é o primeiro passo para se buscar o conhecimento. E como chega esse conhecimento? Através do racionalismo. Então, o que René Descartes vai construir? Ele vai construir a Mathesis Universalis, a matemática universal. E não é à toa que você estuda René Descartes na matemática, né? Porque ele não foi matemático, é dele o famoso plano cartesiano. Não sei se vocês já estudaram na matemática. O que é a Mathesis Universalis? É um método que possa ser universal. É um caminho que possa ser usado por todos, em qualquer área do saber. É um caminho, digamos assim, mais apropriado, mais claro e distinto possível para levar qualquer ser humano ao conhecimento. E é aí que ele vai defender o uso da lógica matemática dedutiva para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, o conhecimento dedutivo é aquele que parte de um exemplo universal para se chegar a um exemplo particular. Professor, a gente já estudou isso? Sim, estudamos lá em Aristóteles, estudamos como silogismo. Então, a maneira como René Descartes propunha chegar ao conhecimento é partindo de um exemplo universal para um exemplo particular. O professor me dá um exemplo clássico, né? Todo homem é mortal, exemplo universal. Sócrates é um homem, exemplo particular. Logo, Sócrates é mortal. Então, para René Descartes, o pensamento lógico dedutivo, a dedução, era o único que poderia levar ao ser humano ao conhecimento indubitável. O que é o conhecimento indubitável? É aquele conhecimento que não deixa dúvidas. E aí, o René Descartes vai nos ensinar a usar esse método, através das 4 regras do método cartesiano. E aí nós vamos destrinchar o método cartesiano agora, tudo bem? Vamos lá, pessoal, perguntas. Alguém tem alguma dúvida até aí? Tudo bem? Professor, esse método cartesiano é o discurso do método, né? Ou não? O método cartesiano, ele ensina esse método na obra Discurso do Método. O livro dele aqui tem esse método. O método cartesiano são simplesmente regras. São 4 regras que você tem que seguir para que você consiga chegar ao conhecimento verdadeiro aplicando o método dedutivo, tudo bem? Então, são 4 regras básicas que você vai seguir, seja você um cientista, seja você um aluno estudando, quer seja para você arrumar o seu quarto, se você seguir essas regras no trabalho, na escola, você vai atingir o conhecimento verdadeiro. Tudo bem? Tudo, obrigada. Beleza? Dúvidas, galera? Perguntas? Então, vamos lá. Vamos por partes. Não é difícil, mas vocês vão precisar prestar um pouquinho de atenção. Caso contrário, você pode se embolar. O que é o método cartesiano, professor? O método cartesiano é um método que ele defende, que é o dedutivo. E existem 4 regras básicas para você aplicar esse método. 4 regras, 4 critérios que você tem que seguir para que o método seja eficiente. Primeira regra é a regra da evidência, que o René Descartes também chama de o funil da dúvida. É o momento da verificação dos seus problemas. E nesse funil da dúvida, a regra básica é: só se pode aceitar passar nesse funil da dúvida aquilo que não se pode duvidar. Então, você vai passar ali, pelo funil da dúvida, aquilo que não se pode duvidar. E também, claro, os seus problemas. Você deve passar por ali. É o ponto tanto de chegada quanto de partida. Então, quando é o ponto de partida, aqui é o ponto de partida, é o momento em que você vai passar os seus problemas. É o momento dos problemas. Ok? Quando a gente fala que é o ponto de chegada, significa que você só pode chegar, se você chegou onde chegou no funil da dúvida, só pode passar ali aquilo que não pode ser duvidado. Só se pode aceitar aquilo que não se pode ser colocado em dúvida, né? Aquilo
que não se pode duvidar, ok? Então, vamos a um exemplo prático. Vou lançar um problema para vocês. Na Sibéria, a água é gelada? Opa, caramba, é um problema. Na Sibéria, será que a água é gelada na Sibéria? É um problema. Passei pelo funil da dúvida, tenho certeza que isso é um problema. E aí depois eu sou levado a fazer análises, pesquisas, e aí chegar finalmente a uma conclusão. Quando eu chego à conclusão, de fato, eu volto novamente para o funil da dúvida. É o ponto de partida, é também o ponto de chegada. Ou seja, é aquilo que eu não posso mais duvidar. A Sibéria, região acima dos trópicos, olha isso, eu nem preciso ir para a Sibéria, nem preciso usar o meu sentido. Sibéria, região além dos trópicos, região próxima às calotas polares, menos incidência de luz do sol, consequentemente, frio. Provavelmente a água também é muito gelada. O que eu fiz? Passei o meu problema para verificar o problema e depois passei mais uma vez o problema no funil da dúvida, tendo certeza da minha solução. Tudo bem? Então, é o ponto de partida e é também o ponto de chegada dos meus problemas. E aqui envolve sentimentos, fenômenos da natureza, pensamentos. Então, o funil da dúvida é onde eu passo meus problemas que estão relacionados, por exemplo, né, sentimentos, aos fenômenos da natureza, e mesmo ao pensamento. Ok? Beleza, professor. Então, o primeiro momento é o momento da verificação. Verificar o meu problema. E logo depois também, esse mesmo caminho é o caminho também da chegada, onde eu vou ter certeza daquilo que eu cheguei como conclusão. Já já eu vou mostrar como é que é o retorno ao funil da dúvida, tudo bem? Segundo momento. O segundo momento é a regra da análise, também chamada de a regra da divisão. Divisão. O que é essa regra de divisão? Eu vou pegar o meu problema e eu vou dividir o meu problema em tantas partes quanto for possível. É o momento de dividir o problema em tantas partes forem possíveis. Para quê, professor? Para ficar mais fácil na hora de resolver. E aí eu vou reduzir o meu problema do complexo ao simples. Então, eu vou reduzir do complexo ao simples. Deixa eu subir aqui um pouquinho, galera. Do complexo ao simples. Beleza, esse é o momento da análise. É o momento da divisão do meu problema. Do complexo ao simples. E, finalmente, eu vou para a etapa que é a etapa de sintetizar. A síntese, ou sintetizar, é chegar à resposta. É resolver o meu problema. É o momento de resolver os problemas. Ok? Do mais simples ao mais complexo, porque eu já dividi o problema. Aí eu vou pegar do mais simples e resolver até o mais complexo. Do simples ao complexo. Tá? Sempre este é o caminho. Este é, digamos assim, essa é a regra, né? Vou tirar aqui, beleza. E, finalmente, na quarta e última etapa, é a hora da revisão, né? Se liga aí que é a hora da revisão. É a hora de revisar todo o caminho que foi traçado. É o momento que você vai voltar lá no funil da dúvida, verificar, analisar, sintetizar e, se necessário, revisa mais uma vez. É o momento que você vai voltar de novo para a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, se necessário, você vai fazer quantas vezes for necessário. Por isso que eu disse que a verificação, o funil da dúvida, é o momento de chegada, de partida do seu problema. E é o momento em que, depois que você terminou de resolver o problema, você vai fazer uma revisão e vai repassar todo o problema de novo. Quantas vezes for necessário. Por isso que, repito, o funil da dúvida é o momento de partida, como é também o momento de chegada, para você chegar a uma conclusão, a uma verdade indutável. Para você ter certeza de que, e a convicção de que nada foi esquecido ou deixado para trás. Tudo bem? Professor, me dá um exemplo prático de como eu posso aplicar esse método na minha vida. Você como aluno, como estudante. Você tem uma semana de estudos.
O que você vai fazer na segunda-feira? Você vai organizar todas as suas matérias. As matérias que você precisa estudar. A matéria que você precisa estudar são os seus problemas. Você vai passar essa matéria pelo funil da dúvida. Será que eu sei isso? Será que eu aprendi isso? Será que eu entendi esse conceito? Será que eu aprendi essa equação matemática? Todas as suas matérias vão passar pelo funil da dúvida. Depois de verificar os seus problemas, o que você vai fazer? Dividir os problemas, as matérias, da mais complexa, da mais simples, da mais complexa até a mais simples. E, finalmente, você vai começar a resolver os problemas ao longo da semana. Segunda-feira você estuda matemática, na terça-feira você estuda português, na quarta-feira você estuda história, na quinta, filosofia. Você está fazendo o quê? Resolvendo os seus problemas. E aí, finalmente, na quarta e última etapa, na sexta-feira ou no sábado, o que você vai fazer? Revisar tudo. Você revisa tudo que você estudou, passando novamente o problema pelo funil da dúvida, agora já com certezas e não mais com dúvidas. Isso é só um exemplo de como você aplica o método cartesiano, às vezes, sem saber. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ô, professor, Pode falar. você pode explicar de novo a regra da síntese e da enumeração? Porque meu telefone deu problema e acabou saindo da aula sozinho. Explico sim, vamos lá. A regra da síntese é o momento que você vai pegar aquele problema que você dividiu e vai começar a resolvê-lo. Você vai sintetizá-lo. Sintetizar é resolver. Resolver do mais simples até o mais complexo. Nunca comece do complexo para o simples. Porque ao resolver o simples, você vai ter ideias para resolver os mais complexos. Então comece sempre do simples, do mais fácil, para o mais difícil. Do mais simples ao mais complexo. Essa é a regra da síntese. E, finalmente, depois de resolver todos os seus problemas, do mais simples ao mais complexo, você vai pegar seu problema e vai revisar. Você vai revisar todo o caminho. Será que fiz isso também, fiz isso, beleza. Aí você pode fazer o quê? Repassar tudo de novo. Esse repassar tudo de novo é também uma revisão, onde você vai passar pelo funil da dúvida, você vai verificar mais uma vez, vai analisar mais uma vez, vai resolver mais uma vez e vai revisar mais uma vez. Ainda tem dúvida? Passa novamente pelo funil da dúvida. Verifica, analisa, sintetiza, revisa. Continua com dúvida? Passa o quantas vezes for necessário. Porque essas regras vão te ajudar vão te ajudar a chegar no conhecimento indubitável, ou seja, naquele conhecimento que não deixa dúvidas. Vou dar um outro exemplo para vocês bem prático. Quando você vai arrumar o seu quarto. Não sei de vocês, mas eu sou extremamente metódico. Principalmente para organizar meus livros, material de trabalho. Primeiro, eu vou verificar o meu problema. Verificar a bagunça do meu quarto. O que está bagunçado? Roupa misturada, roupa suja misturada com roupa limpa. Livro de filosofia junto com livros de sociologia e história. Brinquedos do Bruce, meu cachorro. Ou seja, está uma bagunça. Verifiquei o meu problema. Segundo passo, eu vou dividir o meu problema do mais simples até o mais complexo. Roupa suja com roupa suja, roupa limpa com roupa limpa, livro de filosofia com livro de filosofia, livro de sociologia com livro de sociologia, brinquedos do Bruce com brinquedos do Bruce. Beleza, dividi o meu problema. Terceiro passo, sintetizar, resolver. Eu vou começar a arrumação. Livros na prateleira, roupa suja no cesto de roupa suja, roupa limpa no guarda-roupa e brinquedos na caixa de brinquedos. Quarto e último passo, eu vou revisar. Deixa eu dar uma olhada no quarto, ver se realmente eu arrumei. Ou seja, o que é esse método cartesiano? Você usa todos os dias praticamente, às vezes nem percebe. Empresas aplicam o método cartesiano e às vezes nem sabem que é o método cartesiano. E funciona muito bem. Esse foi o primeiro grande método científico, de fato. Esse é a primeira grande regra, as primeiras grandes regras científicas de fato. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Tudo bem? Alguém ainda está com alguma dúvida sobre o método cartesiano, as regras que chegaram ao conhecimento? Professor, então aí nessa explicação você já resumiu, né, a questão da regra da síntese e da enumeração, né? Isso, perfeito, perfeito. Quer ver um outro exemplo bem prático? Os cientistas hoje e vários governos do mundo estão usando o método cartesiano no enfrentamento do coronavírus.
Como, professor? Vamos lá, vamos aplicar usando o método cartesiano, as regras. Primeiro passo, verificar o problema. Problema que os governos começaram a verificar. O aumento de pessoas dando entrada em hospitais com problemas respiratórios, pessoas sendo entubadas, falta de leitos, falta de respiradores, alto grau de propagação da doença, pois até uma pessoa pode contaminar até 6 outras pessoas, ou seja, verifiquei o meu problema. É a regra da evidência. Eu vou pegar as evidências, caramba, tem uma doença. Segundo momento, é o momento de eu analisar todos os problemas e dividir do mais simples ao mais complexo. Vamos lá, problema, falta de leito, falta de respiradores, elevado risco de contágio, elevado número de mortes, meus problemas. Terceiro, hora de sintetizar, hora de resolver os problemas, do mais simples ao mais complexo. Vamos lá, para salvar vidas, que é o foco central. Ampliar o número de leitos de hospitais, comprar respiradores, decretar isolamento social, produzir uma vacina ou uma cura, beleza, estou resolvendo o problema. E no quarto e último ponto, que não chegamos ainda, que é o momento da revisão, porque ainda estamos vivendo isolamento social, pandemia e etc., ainda não tem uma cura. No quarto e último ponto é a hora de eu revisar tudo que a gente passou, todas as experiências que vivemos, para chegar ali a uma conclusão, talvez, inclusive, aprender alguma coisa com tudo isso. Entendeu? Tudo bem, galera? Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilos? Tranquilo, professor. Uhum. Beleza. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os chamados estágios da dúvida de René Descartes. Isso aqui é um barato, galera. Isso aqui vai mostrar para você, vai desmistificar muita coisa do que a gente às vezes tinha como certeza. Então, o que é o estágio da dúvida? A dúvida metódica de Descartes é a busca pela verdade. Através do quê? Da dúvida. O próprio Descartes diz que a dúvida é o primeiro passo, é o primeiro degrau para se chegar ao conhecimento. Então, o que é os estágios da dúvida? É duvidar, 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 duvidar. O tempo todo. Os estágios da dúvida, os caminhos que você tem que percorrer usando a sua dúvida. A dúvida metódica, ok? A dúvida dentro do método, dúvida metódica. Então, mesmo não sendo um cético, é importante. O René Descartes, embora defenda a dúvida, ele tem a certeza que o momento vai chegar a um conhecimento verdadeiro. Mas até chegar a esse conhecimento verdadeiro, eu tenho que duvidar, duvidar e duvidar e duvidar. Então, mesmo não sendo um cético, o Descartes ele utiliza o caminho dos céticos. Só lembrando, né, os céticos não acreditam na verdade, né? Eles sempre estão duvidando, duvidando, duvidando. Então, o René Descartes ele vai duvidar. Mas ele vai chegar em um momento que sim, não, peraí, aqui é minha verdade, aqui é meu limite. Aqui eu cheguei a uma verdade indubitável, ou seja, que não se pode duvidar. Então, como que funciona, professor, esse caminho? E que o René Descartes defende, né, como os estágios da dúvida. Primeiro momento, você tem que duvidar, você deve duvidar dos seus sentidos. Audição, visão, olfato, paladar, tato. Os sentidos nos enganam. Quer ver um exemplo de como os sentidos nos enganam? Se você olhar para o sol, você vê uma bolinha de luz lá no alto do céu. E aí você pensa, nossa, o sol é tão pequenininho, né? Você vê uma bolinha lá no céu. Só que se você for analisar mesmo, o sol tem 900 vezes o tamanho da Terra. Ou seja, seus olhos não conseguem mensurar, sua visão não consegue mensurar o tamanho real do sol. Isso devido à distância que o Sol está em relação à Terra e etc, etc. Ou seja, sua visão pode te enganar, ok? Outro exemplo, se você comer nozes, chocolate, e logo em seguida tentar tomar um café, o seu paladar será alterado. E por quê, professor? Porque suas papilas gustativas não saberá distinguir mais os sabores. Outro exemplo, geralmente quando você entra numa perfumaria e a atendente fica ali te dando perfume para cheirar, quando chega uns quinto ou sexto perfume, você já não identifica cheiro nenhum. E por quê? Porque o seu sentido começa a te enganar. E aí você tem que cheirar um potinho de café. Ela te dá um potinho de café para você dar uma cheirada, para o seu sentido voltar ao normal. O seu olfato, perdão, voltar ao normal. Ou seja, os seus sentidos te enganam. Audição, visão, olfato, paladar e tato, duvide. Duvide dos seus sentidos. Esse é o primeiro degrau. É o primeiro degrau
o chamado estágio da dúvida é duvidar dos próprios sentidos. Segundo estágio da dúvida, duvide da realidade em si mesmo. Duvide do mundo que você vive. Será que o que eu estou vivendo é real ou não é apenas um sonho? Então, no segundo momento, você tem que duvidar da realidade. Será que o que você está vendo agora é real? Será que essa aula existe? Será que eu existo? Será que esse computador que está na sua frente ou esse celular que está em sua mão existe? Ou será que tudo isso não passa de um sonho, de um programa de computador que fica rodando na sua mente, quando na verdade você está dentro de uma grande máquina com um plugzinho aqui atrás, né? Será que esse mundo que você vive é real? Professor, o que é isso? É bem Matrix, né? Matrix é bem essa linha de raciocínio. Então, primeiro momento, primeiro estágio da dúvida, duvide dos seus sentidos. Segundo estágio da dúvida, duvide da realidade em sua volta. E, finalmente, o terceiro momento, você vai duvidar até mesmo da razão. Como assim, professor? O cara defende a razão e vai duvidar da razão? Exatamente. É o momento que você vai duvidar até mesmo da razão. E aqui entra uma teoria muito interessante do René Descartes, ele que era um deísta, né? Ele acreditava em Deus. Inclusive, ele tentou provar a existência de Deus usando a matemática. Depois a gente vai falar da prova ontológica que Deus existe. E aí ele chegou à conclusão de que existe um gênio maligno. Um gênio maligno, um deus do mal, que engana as pessoas, que implanta na mente das pessoas razões equivocadas, errôneas. Esse gênio maligno era um espírito mesmo, algo maligno, algo mal, que enganava as pessoas. E as pessoas deveriam desviar-se da atenção desse gênio através da dúvida da razão. E aí Descartes pergunta, e se as verdades que aparecem à nossa mente não passam de ilusões, de mentiras, forjadas por um grande e malévolo gênio, que engana todas as pessoas ao mesmo tempo? Por exemplo, fazendo você acreditar que 2 mais 2 é 4, quando isso é tão somente uma ilusão. E 2 e 2 nunca é 4. Aí você faz assim, como assim, professor, né? O cara está duvidando até mesmo da razão. Então, eu repito, esses são os estágios da dúvida. Duvide dos sentidos, duvide da realidade que está em sua volta e duvide até mesmo da sua razão. E aí Descartes nos propõe a duvidar dos sentidos, da realidade, da própria razão. Só não podemos duvidar de uma coisa, de uma única coisa que a gente não pode duvidar, de que a gente duvida. A gente deve duvidar de tudo, só não podemos duvidar de que duvidamos. E se duvidamos, pensamos. E se pensamos, existimos. Esse é o famoso cogito ergo sum. Penso, logo existo. É a certeza do cogito. O que é a certeza do cogito? É a única certeza que você tem que ter na sua vida é de que você duvida. E se você duvida, você pensa. E se você pensa, você existe. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu essa ideia do cogito ergo sum? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Que essa parte é um pouquinho burocrática, mas nada que supere o talento de vocês. Tudo bem, galera? Alô, pessoal, vocês estão tranquilos? Então, tudo bem, então. Então, de novo, o René Descartes nos propõe a dúvida, o chamado, né, o que ele chamou de estágios da dúvida. Dúvida do sentido, duvidar da realidade, duvidar da razão. Você só não pode duvidar de uma única coisa, de que você duvida. Você pode duvidar de tudo, mas só não pode duvidar de que duvida. E se você duvida, você pensa. Se você pensa, você existe. Penso, logo existo. Bem? Essa é a ideia do cogito ergo sum. E aí, o René Descartes vai nos trazer o seguinte. Existem, a partir do conhecimento que a partir das experiências que vivemos com o mundo, existem 3 tipos de ideias que esse mundo impõe sobre nós. Por exemplo, existem as ideias que são ideias inatas, que são as ideias que nascem conosco. O que ele chama de a marca do Criador no ser criado que somos nós. Lembrando, René Descartes era um cristão. Então, René Descartes, ele diz o seguinte, quando você toma um café e acha aquele café a melhor bebida do mundo, aquela ideia é uma ideia inata. O que é uma ideia inata? Que nasceu com você. Nasceu com o indivíduo. É intrínseca. É da consciência dele.
Essa ideia inata é aquela ideia que nasce com a pessoa. Então, quando você toma um café pela primeira vez e gostou do café, o café é a melhor bebida do mundo, você teve uma ideia inata, ok? Vamos lá. Professor, me dá um outro exemplo de uma ideia inata. Às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente tem experiências com o mundo que são extremamente marcantes para nós, tá? Como, por exemplo, né? Quando você ouve uma música e tem a impressão de que é a mais bela melodia do mundo. Pela primeira vez você ouviu aquela música, nem sabe tocar instrumento nenhum, mas aquela melodia te tocou, te deixou emocionado, você gostou daquela melodia. Então, é uma ideia inata, você já nasceu com gosto para aquela música. Ideias de sabor, se algo é menos ou mais saboroso. A ideia de beleza, se algo é menos ou mais belo, se uma flor é menos ou mais bela. A ideia de uma música bonita. Por exemplo, de pessoas que nascem com dom, sabe? Pessoas que nascem com dom são pessoas que nascem com ideias inatas. Já nasceu com a pessoa. É o que defende, repito, René Descartes. É a marca do Criador em cada ser humano. Cada ser humano nasce com ideias inatas. E o que são as ideias adventícias, professor? As ideias inatas são de dentro. As ideias adventícias são de fora. São aquelas ideias que eu percebo do mundo através das minhas experiências. Então, a partir das minhas experiências, eu crio as ideias adventícias, concebidas, que vêm de fora. Que são as ideias dos objetos, do ser, né? As ideias que dependem, por exemplo, da cor, da forma, da textura, do sabor, se é azedo, ácido, doce, cítrico, amargo, dependem do ser, dependem do objeto que eu vou conhecer. Tudo bem? São as ideias que vêm de fora. Depende de cor, forma, textura, sabor, depende de se é azedo, ácido, doce, cítrico, amargo, e etc, etc. Por exemplo, estou usando o paladar, né, como referência. E, finalmente, uma ideia factícia, que é uma ideia criada, inventada. É uma ilusão que eu uso para isso a minha imaginação. Todas as vezes que eu uso a minha imaginação, eu crio uma ideia factícia. Todas as vezes que eu experimento algo, uma ideia adventícia. E todas as vezes que eu tenho certeza absoluta de algo, que é aquilo que eu gosto, que me desenvolve em mim, né, um gosto especial, é uma ideia que vem de dentro, é uma ideia inata. Vamos dar um exemplo bem clássico. Eu entrego para uma criança recém-nascida, uma bola de futebol, ok? E pela primeira vez ela se amarrou naquilo, a bola de futebol é o que ela quer brincar, é o que ela gosta de fazer, ela vai virar um jogador de futebol. Ou seja, ela tem um dom para chutar uma bola para ser um jogador de futebol. Então, o dom de ser um jogador de futebol é uma ideia inata. O gosto pelo futebol é uma ideia inata, já nasceu com aquele indivíduo, vem de dentro. E ao ter contato com a bola de futebol, ter a experiência de chutar a bola de futebol, ele teve a experiência de conhecer aquele objeto que é a bola de futebol. E aí, quando ele dá um forte chute numa bola de futebol, e que a bola sai muito rápida, aí ele imagina aquela bola como uma bala de canhão, como uma bola de fogo. Não existe uma bola de fogo. O que existe é uma ideia factícia, fruto da minha imaginação, de um chute tão forte que eu dei na bola, que ela parecia uma bola de fogo. Imaginação. A bola de fogo, ideia factícia. A bola de futebol, quando eu tenho experiência com ela, né, o couro, sua textura, sua forma, suas cores, né, experiência. E o gosto que eu tenho pelo futebol, ou pelo jogar a bola, é uma ideia inata. Vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre os diferentes tipos de ideias em René Descartes? Professor, ainda estou com dúvida. Ainda estou com... Aonde? Pode falar. Pode falar. Nas ideias factícias. Show de bola. É só lembrar de ficção. Ficção e imaginação, tá? São ideias que eu crio. Eu crio como, professor? Através das experiências e através daquelas ideias que eu tenho de dentro de mim. Tudo bem? Então, toda imaginação é uma ideia factícia. Como é que isso pode cair no meu Enem, professor? Cai para você lá assim, ó. Das ideias abaixo, quais delas parecem coincidem com uma ideia factícia? Né? Uma mula no campo. Beleza, uma mula no campo, pastoreando.
Tá, beleza. Né? A mula sendo montada. Tudo bem. Ideias adventícias. Nada por aí, tá? Aí, uma mula sem cabeça. Opa! Imaginação é uma ideia criada. Não existe uma mula sem cabeça. Existe uma lenda, um mito, sei lá, o folclore da mula sem cabeça. Mitos e folclores e lendas, a imaginação permeia uma ideia factícia. Tudo bem? Beleza, galera? Entendi, professor. Obrigada. Show. Dúvidas, galera? Perguntas? Professor, só para ver se eu entendi, Aham. mais ou menos. Ideias factícias é aquela que vem do mito, da lenda. Isso, Ideias da minha inatas. imaginação. Isso. Ideias Aham. inatas é aquela que você cria a partir de alguma concepção que você tem. Não, exemplo, nasce com você. Você não cria as ideias inatas, elas já nascem com você. Entende? Elas são ideias que já vêm com você. Vou dar um outro exemplo. Ninguém ensina uma criança, um bebê recém-nascido, a sugar o peito da mãe. Hoje nós sabemos que isso é um instinto, tá? Um instinto de vida. É um instinto da natureza humana. Só que, para René Descartes, esses simples instintos eram uma ideia inata. A criança já nascia com a ideia de que, ao sugar o peito da mãe, ela ia conseguir alimento. Toda criança nasce com essa ideia. Portanto, é uma ideia inata. É de dentro. Já nasce com você. Você não cria. Tudo bem? Tá. Ok? Beleza. Continua. Pode continuar. E a outra é a mistura da ilusão e do que você sabe, é isso mesmo? Qual, a outra que você diz é a adventícia? Adventícias. Na Isso. verdade, não. A adventícia, ela é fruto das minhas experiências. Tudo bem? Deixa eu tentar... Isso aqui, ó. Beleza? Eu tenho aqui um marca-texto. Tudo bem? Esse marca-texto tem uma cor, sei lá, amarelo bem vivo, né? Um amarelo do tipo, né, fluorescente. Tudo bem? Um amarelo fluorescente, ok? Essa cor, que é o amarelo fluorescente, é uma cor que se destaca. E a primeira vez que eu tive contato com esse amarelo fluorescente, eu me amarrei, passei a querer usar esse amarelo, e esse amarelo se tornou a cor ideal para eu marcar meus livros. Então, a partir do momento que eu criei gosto por isso aqui se tornou uma ideia, ou seja, isso já nasceu comigo. Eu já amo isso aqui, eu já nasci amando a cor amarelo fluorescente. A partir do momento que eu tive a experiência, toquei, observei, né, usei os meus sentidos, eu tive uma ideia que vinha de fora. A ideia de cor, de forma, de textura, é aquilo que depende do objeto. Depende da minha experiência com o objeto. E aí, a partir do momento que eu fico imaginando, por exemplo, né, esse pincel aqui, né, amarelo fluorescente que dá para ver lá da Lua. Opa, peraí, eu estou imaginando. É uma ideia factícia, criada pela minha mente. Então, eu posso dizer que a ideia factícia é que é a somatória das ideias inatas mais as ideias adventícias. Tudo bem? Tudo bem, entendi. E aí, pessoal, beleza? Eu sei que parece difícil, mas quando cai isso numa prova, é muito simples. Claro que você tem que saber os conceitos. Então, as ideias inatas é aquelas que nascem comigo, estão dentro. As ideias adventícias é aquelas que eu experimento. Depende da textura, da forma, do som, da cor, do sabor, né? Depende da experiência que eu tenho com o objeto. Ou seja, é aquilo que vem de fora. Nata de dentro, adventícia de fora. E as ideias factícias são aquelas ideias que eu crio usando para isso a minha imaginação. Então, tudo que estiver relacionado à imaginação, factícia. Tudo que estiver relacionado de fora de mim, aquilo que vem de fora de mim, é a ideia adventícia. E aquelas ideias que vêm de dentro é a ideia inata, que pertence à da natureza humana inata. Ok, pessoal? Beleza? Dúvidas? Ok? Então, continuando, então, para a gente fechar a nossa linha de raciocínio de hoje, e René Descartes,
a gente vai falar um pouquinho sobre o racionalismo moderno de Descartes a partir da prova ontológica de que Deus existe. Tudo bem? Então, vamos por parte, que isso aqui não é difícil, mas pode dar um nozinho na cabeça, tá? Então, basicamente, o que é? A filosofia se preocupa com a ética, com a lógica, com a epistemologia, que estamos estudando a epistemologia, e com a metafísica. Lá na metafísica, a metafísica se divide em geral e específica. Na filosofia geral, nós temos a ontologia. Professor, preciso saber isso? Não. Isso aqui é só se você for fazer filosofia, cursar filosofia, aí você vai estudar cada um dos ramos da filosofia. O que você precisa saber? O que é ontologia? A palavra ontologia vem do grego onto, que significa ente, que significa ser. Então, ontologia, logia, estudo, é o estudo do ser, é o estudo do objeto, é o estudo do ser que você vai conhecer. Então, ontologia é o estudo da natureza, do ser, da sua essência, para além da aparência. Ou seja, é você estudar o ser, o objeto, para além daquilo que você está vendo, observando. Isso é ontologia, o estudo do ser. O estudo do ser para além da sua aparência, ou seja, é o estudo da sua essência. Então, toda ontologia estuda a essência do ser, a essência do objeto. Ok? Tudo bem? Beleza. O que é, então, professor, a prova ontológica da existência de Deus? Deus, enquanto ser, busca-se provar a sua essência. Ok? Beleza, professor. Então, como que o René Descartes desenvolve o argumento de que Deus existe? Ele prova que Deus existe usando o argumento do seu método. Ele vai nos dizer o seguinte: o ser humano é um ser imperfeito. É um ser, ontologia, estudo do ser. O ser humano é um ser imperfeito. Deus é um ser perfeito, é um ser de perfeição. Sendo um ser imperfeito, o ser humano nunca seria capaz de criar a ideia de um ser perfeito. Ou seja, o ser humano nunca seria capaz de criar a ideia, ou seja, criar a ideia, aqui ó, criar a ideia de imaginar, criar a ideia significa imaginar. O ser humano nunca seria capaz de criar uma ideia de um Deus. Portanto, se o ser humano é um ser imperfeito e não é capaz de criar a ideia de um ser perfeito, a ideia de Deus não é uma ideia, aqui ó, factícia, não é fruto da imaginação dos homens. Espera aí, professor, então Deus é o quê? Deus é fruto da ideia inata. Deus já nasce com os homens. Então Deus existe. Vamos lá, pessoal. Entenderam a maneira lógica como ele prova a existência de Deus, usando para isso o seu método e a ontologia? Tudo bem? Pode falar se você não entendeu, galera. Vamos lá. Professor, por favor. Pode falar? Repito sim, vou repetir, com certeza, né? Então, vamos lá. Dentro da filosofia, existem 4 grandes ramos: metafísica, epistemologia, lógica e ética. Dentro da metafísica, existe a geral e a específica. Dentro da geral, existe uma corrente da filosofia chamada ontologia. Onto vem do grego, que significa ente. Ente significa ser. Ok? Eu sou um ser, você é um ser. Ok? Ou mesmo pode ser um objeto do conhecimento. Aquilo que você vai conhecer. Isso é um objeto, isso é um ser para mim, um objeto. Se é um ser, significa que ele existe. Tá? Significa que ele existe. Todo ser é. Todo ser existe. Beleza? Beleza, professor. Aí, como que o René Descartes argumenta, usando o seu método, para chegar à conclusão de que Deus existe? Ele parte do princípio de que o ser humano é um ser imperfeito. Ser imperfeito. Sendo um ser imperfeito, o ser humano, ele não é capaz de criar a ideia de um ser perfeito, já que Deus é o ser perfeito. Deus é o maior exemplo de perfeição. Então, sendo o ser humano imperfeito, o ser humano não é capaz de imaginar um ser perfeito. Por quê? Porque ele nunca conheceu um ser perfeito. Ele não tem experiência, ele não teve uma ideia de fora de um ser perfeito.
Então, se ele não teve a ideia de fora de um ser perfeito, ele não foi capaz de imaginar. Então, Deus não é fruto da imaginação do homem. Se Deus não é fruto da imaginação do homem, então isso significa que Deus existe. Porque qual é o principal argumento dos ateus? Os ateus usam o argumento de que Deus é fruto da criação humana. Deus é fruto da imaginação do ser humano. Todos os deuses, todas as religiões são fruto da imaginação humana. Mas o René Descartes diz que não, que o ser humano é imperfeito. E se não existe nada perfeito no mundo, o ser humano não seria capaz de inventar, de imaginar algo perfeito, já que ele nunca conheceu o que é perfeição. Portanto, se o ser humano nunca teve contato com a perfeição e não é, portanto, capaz de criar a ideia factícia de um ser perfeito, a ideia de Deus é inata, vem de dentro. Portanto, Deus existe. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ok. Pessoal, eu sei que parece difícil, é a parte mais heavy metal da matéria, são esses autores, mas não supera o talento de vocês, muito pelo contrário. É só ter um pouquinho de paciência, organização das suas ideias, organização do conteúdo que você vai entender, com certeza. E repito, se tiver alguma dúvida, por mais simples que seja, não deixe de perguntar, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega também. Tá? Então, não deixe de perguntar. Então, mais uma vez, a prova ontológica de que Deus existe. Então, René Descartes, o que ele fez? Ele provou de maneira lógica e racional a existência de Deus, usando o seu método, o seu caminho, partindo do princípio de que Deus não é fruto da imaginação do homem. Deus, enquanto um ser, ele é inato, ele está dentro de cada um ser humano. Beleza? Bom, professor, quem a gente estudou aqui? A gente estudou simplesmente um dos homens mais importantes no campo do racionalismo moderno. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos adentrar nos empiristas. E aí a gente vai estudar Francis Bacon, vamos estudar o John Locke, vamos estudar o David Hume, e como cada um desses caras propuseram estudar a realidade, compreender a realidade a partir das experiências. René Descartes, racionalista. Esses caras, empiristas. Tudo bem? Então, na próxima aula da semana que vem, a gente começa, da outra semana, a gente fala sobre os empiristas. E aqui é mais tranquilo. O mais difícil de todos é esse cara aqui, que é o René Descartes, com o discurso do método, meditações metafísicas, em que, né, realmente, ele, em alguns momentos, ele viaja, né? É possível contestar René Descartes? Claro que é, gente, sem sombra de dúvida. Né? Assim como é possível também defender com unhas e dentes os argumentos de René Descartes. Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? Show? Então, galera, a gente... Professor, pode falar. não é uma pergunta que não tem nada a ver com a matéria, mas com talvez com esse retorno das aulas de ensino médio, você dá aula para ensino médio, não é? Sim, Ou não? Todo aula. Você vai continuar com as aulas online? Então, depende de vocês. Se vocês quiserem, a gente continua sem problema nenhum, através do programa, sem problema, não tem, né? Assim, claro que vai depender dos meus horários nas escolas, né? Porque aí é só remanejar, mais uma vez fazer um remanejamento. Porque como tudo está online, né? Agora eu entendi a sua pergunta, devido aos meus horários na escola, né? Entendi. Mas eu faço meu remanejamento, sem problema nenhum, mas dá sim, eu continuo tendo as quartas-feiras, praticamente o mesmo horário. Eu só preciso me organizar, só isso, tá? Pode ficar tranquilo, pessoal, beleza? Ah, Show. tá, então tá bom, então, menos mal. Show de bola, galera, tamo juntos, né? Até o final, né? Beleza, galera? Gente, fique com Deus, tá? Boa semana para vocês e até amanhã na nossa aula de história. Até amanhã a gente tem nossa aula de história, beleza? Tchau, professor. Obrigada. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigada, professor. Um abraço. Tudo de bom.